dar continuidade ao segundo vídeo com conteúdos de história do meu processo de desenvolvimento parapsíquico e psicológico. E essa história envolve pessoas com quem convivi, pessoas que me ajudaram muito, me animaram a suportar as situações difíceis da minha adolescência e início da vida adulta. E eu comecei comentando por o caminho e as pessoas que eu encontrei, que é ligado à filosofia espírita, em seguida o professor Valdo Vieira e outros colegas já mencionados no vídeo número 1. Então, a partir do momento que comecei a frequentar as palestras do professor Valdo Vieira, em São Paulo, no primeiro domingo de cada mês, no Centro Espírita Ramatiz, às 14 horas, conheci aqueles amigos já citados, e um deles, o Vasco Vasconcelos, que é um médium, um projetor consciente, escritor, e uma pessoa que eu admiro muito, me ensinou muito também. Ele me convidou para ir à casa dele em Santos, dizendo que fazia as reuniões semelhantes à do professor Valdo. E como eu tinha um apartamento em Santos, ficou muito fácil para mim. E era de sexta-feira às 20 horas. Então eu seguia para o litoral, ia para o meu apartamento, depois à noite, umas 6h30, 15 para 7, eu ia para o apartamento dele. E eram reuniões muito importantes. Não tinham mais que 6, 7 pessoas. E ele trabalhava como médium, como epicentro consciencial, dando passividade ao mesmo mentor do professor Valdo Vieira, o EM. E ali no apartamento dele, com essas experiências, antes discutíamos algum assunto, se houvessem perguntas ou dúvidas. E em seguida ele ficava envolvido pela consciência EM e esse também trabalhava conosco. Foi um período muito bom, muito feliz, aprendi muito. O EM fazia muitas experiências, nos ensinando sobre as energias, os chakras, para nós sentirmos as energias, né? Tinha um banquinho, a gente sentava na frente dele e com movimentos de mãos ele trabalhava as energias e eram experiências marcantes, muito fortes. E frequentei por algum tempo essas reuniões, até que o Vasco avisou que iria parar com as reuniões. Eu não me lembro claramente o motivo. Mas isso ocorreu e eu continuei dando prosseguimento ao meu curso de psicologia até me formar. Me formando, eu voltei a participar como colaborador já era o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia na Rua Augusta. E, enfim, o nosso preparo como psicólogo me levou a ter um caminho próprio. E eu não me percebia mais motivado como antes. O meu vínculo mais forte foi feito com o professor Valdo Vieira e com o Vasco. Então, nisso envolve-se a transferência psicológica, ensinada por Freud desde o fim do século XIX, né? Então é preciso haver transferência de energia e de sentimentos, tanto que eles falam em uma transferência de amor, gostar da pessoa. E, enfim, por eu não sentir mais essa transferência com as pessoas que ali estavam, eu me afastei naturalmente e continuei meu caminho. Eu sabia muito bem como caminhar.
eu tinha uma intuição muito forte, clara, nítida, e o vínculo com meus amparadores. Hoje eu sei interpretar isto, mas este vínculo com os amparadores começou muito antes do espiritismo. Quando minhas percepções eclodiram, em torno dos 12, 13 anos de idade, eu não estava, como eu imaginava, desamparado. Havia amparo. Porque foi nessa época que sozinho eu já andava de ônibus. E eu peguei ônibus elétrico aqui no Tatuapé e fui até a Praça da Sé. E saí andando pela rua direita, e quando terminou ela, que eu vi o Teatro Municipal, eu me encantei com aquilo. Achei a coisa mais linda que tinha. Eu sempre tive esse senso estético presente. E eu fui em direção ao teatro e eu sentia na minha voz interior, aí dentro deve ser maravilhoso. Eu vou me sentir muito bem nesse lugar, porque é muito bonito. Então, assim que eu vi que tinham as chamadas segundas musicais, na segunda-feira próxima fui assistir para poder entrar no Teatro Municipal de São Paulo. E não parei mais. Passei a assistir às segundas musicais, eventos sinfônicos com a orquestra, e foram inúmeros. Eu me lembro que eu guardava, eu tinha uma pilha imensa dos papéis com os programas musicais que eu participei. Com o tempo se estragaram por causa de cupim, chuva, mas eu tive já associado ao instinto da música e da arte, que eu já era musicalizado como violonista clássico, eu continuei caminhando. E a arte sempre me manteve numa oitava vibratória superior. Do mesmo jeito que temos na música as oitavas, de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Na oitava repete o Dó, surgem as oitavas, como vemos no piano claramente, né? Entre as teclas pretas e brancas, elas se repetem. No mundo espiritual é assim. Eu até uso muito esse conceito de oitavas, né? E a gente percebe com o tempo uma certa classificação de pessoas que estão em uma oitava, às vezes, superior ou inferior. E eu sempre procurei manter-me nas superiores, e aí eu descobri que deveria continuar assim para me sentir bem. E eu tive a sorte, de novo, sincrônica, intuitiva ou inspirada, de descobrir a Rádio Cultura FM. E ali só tocam os clássicos. E olha, como eu digo, são 38 anos que eu ouço essa rádio, porque a música dos mestres, dos grandes mestres, são elaboradas criteriosamente por pessoas altamente preparadas, instruídas na cultura do país em que elas vivem, nas técnicas de composição, de orquestração, e surgem músicas extraordinárias que nos comovem as lágrimas pela felicidade que se sente, ao êxtase, a euforia. Então isso também sempre foi uma direção da espiritualidade. E conforme eu desenvolvi meu processo de musicalidade, eu também desenvolvia meu parapsiquismo e minha projetabilidade lúcida. E também eu desenhava, porque desde os 8 anos de idade eu já sabia desenhar, pintar. Então era interessante, como até hoje, tem fases que eu sentia, eu comprava uma tela e produzia um quadro muito significativo, que eu pudesse admirar. Como também eu pude escolher partituras para aprender músicas que eu me sentia apaixonado por elas. Eu queria aprender mais música, então eu caminhei nos estudos para o piano, para o órgão e para o acordeão. Como minha família é italiana, né? Então isto me abriu uma vibração extraordinária, as músicas italianas. E avancei conhecendo compositores de acordeão, os pioneiros do século XIX que migraram para a América e trouxeram o acordeão para a América do Norte,
que foi o Pietro Frosini e o Pietro Deiro, o Guido Deiro também. E de lá um italiano, Agib Franceschini, migrou para a América, foi aluno do Pietro Deiro e veio para o Brasil, para São Paulo, trazendo o acordeão para o Brasil. Então, eu aqui tento explicar história, caminhos evolutivos. Porque você avançar na escala evolutiva, que é a escala no sentido de escada, subir degraus, evoluir, significa desenvolver sua habilidade interior, sua lucidez de elaboração simbólica, de símbolos.